falar dele, do Papai Noel. Eu ganhei em 1985 do meu tio Zeca, né? Que faleceu faz alguns meses, tá? E esse meu tio, ele morava na Itália e de vez em quando, né? Ele vinha passar férias aqui no Brasil. Quando ele trouxe esse brinquedo, isso aqui era absolutamente novidade por aqui. Não tinha ainda aquela invasão de produtos chineses, né? Embora esse aqui seja de Taiwan, né? E o mercado brasileiro para produtos importados era muito fechado. Então, qualquer brinquedo, qualquer coisa que trazia de fora era um sucesso absoluto. Ainda mais para mim que era adolescente, eu tinha meus primos criança, né? Enfim. Bom, vamos contar aqui um pouquinho sobre o Papai Noel. O Papai Noel, ele é um dos símbolos mais conhecidos ao redor do mundo. Independentemente da religião da pessoa, de onde que ela mora, que idade que ela tem, todo mundo conhece essa figura. E tem aquela expressão, né? Você acredita em Papai Noel? Que serve, né, para indicar que uma pessoa é ingênua, como se tivesse a idade de uma criança pequena, que acredita numa coisa que é impossível de acontecer. E o Papai Noel, especialmente no Brasil, né, ele recebe muitas críticas do tipo: ele veste aquela roupa pesada, como é que ele aguenta tudo aquela roupa aqui, né, tudo pesado num país tropical? Ainda mais com aquele trenó, com as renas, que coisa também que não existe por aqui, né? E como é que ele vai descer pela chaminé se todo mundo mora em apartamento? Me digam. E ainda tem aquelas outras pessoas, né, que falam que eu não gosto do Papai Noel porque a roupa é vermelha, isso aqui é coisa de comunista e por aí vai, né? Só que nada mais capitalista do que a imagem atual do Papai Noel que a gente tem. Por quê? Porque isso daqui, esse vermelho, né, com essas roupas aqui, isso aqui foi uma invenção da Coca-Cola, que em 1931 fez um comercial nos Estados Unidos que eternizou o símbolo do Papai Noel da maneira que a gente conhece hoje em dia, né? Na verdade, como acontece em muitos casos, o personagem ele acabou sendo uma junção do folclore ou de lendas, né, de diferentes culturas. Por exemplo, na Grécia, a troca de presentes ela é comemorada no dia 1º de janeiro, que é o dia de São Basílio, né? Que é uma história basicamente idêntica àquela em que a gente tem de São Nicolau, que foi um arcebispo na Turquia no século IV. O São Nicolau ele era conhecido por ajudar pessoas em dificuldades financeiras. E ele tinha um saco cheio de moedas de ouro e jogava no chaminé dessas casas. Ou seja, ele era um santo milagreiro dos bons, né? Mas foi na Alemanha que o São Nicolau acabou virando um símbolo do Natal. Mas naquela época ele tinha os trajes iguais, tipo de um bispo da igreja, né? A representação que a gente tem do Papai Noel hoje em dia foi criada pelo cartunista Thomas Nast, na revista Harper's Weekly, e publicada na edição de 1º de janeiro de 1863. Né? Antes da Coca-Cola, a White Rock Beverage já tinha usado esse personagem para vender água mineral e ginger ale. Mas quem deu realmente o impulso definitivo, né, para a popularização do visual que a gente conhece foi o pessoal da área de marketing lá da Coca-Cola, com esse modelito aqui, né? E onde é que o Papai Noel mora? Para os americanos, a casa dele é lá no Polo Norte. Mas para os ingleses, ele mora na cidade de Rovaniemi, na Lapônia, que por sua vez fica na Finlândia. Que também, né, convenhamos que não é tão longe do Polo Norte assim, né? O Papai Noel não mora sozinho. Ele tem a Mamãe Noel, tem os elfos, né, que são os ajudantes. Ele cuida do trenó, das renas. Quer dizer, é uma microempresa optante pelo simples, tá? Resumindo. Tanto é que nessa cidade finlandesa, que eu falei, né, agora há pouco, existe o escritório do Papai Noel. Tem também o parque do Papai Noel e é considerado o endereço oficial do Papai Noel no mundo. Bom, o endereço é esse aqui, tá? É Santa Claus, 96930, Círculo Polar, Finlândia. Então é isso. O Papai Noel, ele é o maior símbolo da troca de presentes entre as pessoas, né, que a gente tem anualmente, né? Em muitos lugares, como aqui no Brasil, ele é feito no dia do Natal, no dia do nascimento de Jesus Cristo.
unindo a ideia dos 3 reis magos, né, que trouxeram os presentes quando do nascimento do menino Jesus. Mas em outros países, a troca de presentes entre as pessoas acontece no dia 6 de janeiro, que é o dia dos reis. Então, vocês vejam que muitas coisas acabam ficando todas juntas e misturadas, né? Bom, dezenas de filmes, né, de Hollywood principalmente, contam a história de Natal. A série Esqueceram de Mim, você tem o Férias Frustradas de Natal, tudo quanto é série, né, sempre trazem episódios especiais, né, tipo Friends, Seinfeld, Married Children, os desenhos, né, tipo o Natal dos Flintstones, né, musicais, enfim, sempre falando daquele espírito de Natal e, claro, do Papai Noel. Particularmente, eu indico para vocês o filme Uma História de Natal. É muito bacana, assista na versão dublada, né, que é muito legal, muito bem feita. É sessão da tarde daquelas bem clássicas, né? Você não vai se arrepender. Então, você acredita em Papai Noel ou não? Eu acredito. Tanto eu acredito que eu sei que você vai correr e se inscrever agora nesse canal aqui no YouTube e vai ativar tudo quanto é sininho. Mostra o seu espírito natalino, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.